Shalom de Yahshua Mashiach, amados irmãos Jardim queridos, pela grande benevolência do Abacadosh Yahweh, o nosso Criador, juntamente com seu Filho Yahshua Mashiach, o nosso pastor, o nosso guião, aquele que nos conduz. Somos guiados pelo Ruach do próprio Yahweh, o próprio Yahweh nos conduzindo. Vamos falar as Escrituras Sagradas no livro de Manião, Manião do seu capítulo 26, do seu versículo 40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os adormecidos e disse a Kefas: então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Nem uma hora pudeste vigiar comigo? A importância de oração, a importância de intercessão, a importância da vigilância. Orar, interceder, orar incessantemente. As Escrituras Sagradas do Pai, ela nos clarifica, nos ensinando que devemos orar. Yahshua, quando estava a entrar em agonia, sabendo que já estava para entrar no momento das grandes tribulações da sua própria vida, ele teve que orar e interceder. Orar sem cessar. Somos chamados para nos dobrar no joelho. Somos chamados para levantarmos as nossas mãos. Somos chamados para nós orarmos sem cansar. Somos chamados com Ele para podermos interceder, ir ao fundo nas orações. Se nós queremos bons resultados na vida, se nós queremos com que a treva seja dissipada no nosso meio, devemos ser homens de oração, devemos ser mulheres de intercessão, devemos ser pessoas que oram, pessoa que rasga seu coração, pessoa que se dedica a orar, pessoa que se dedica a vigiar, pessoa que se dedica à intercessão. Se nós caímos, o segredo de nós estarmos a cair sempre nas tentações desse mundo, é porque nós não estamos a orar. Segredo de nós permanecermos doentes neste mundo, é porque nós não estamos a interceder. Devemos ser chamados com o nosso mestre, o nosso pastor Yahshua, a sermos de vigilante. Orar em todo momento, orar sem cansar. Toda a igreja deve dobrar joelho, todo homem deve permanecer de joelhos dobrados. Oração, intercessão, vigilância. Homens de Deus têm que ser homens de oração, pessoas que oram, pessoas que intercedem, incentivam-nos a orar. A palavra diz, amados irmãos, há uma coisa que vocês devem entender aqui: as Escrituras Sagradas do Pai, elas deixam claro e clarificam todas as coisas, que nem sequer conseguem vigiar por uma hora de tempo. Não conseguem vigiar por uma hora de tempo. A palavra é essa, meu querido, que devemos ser homens de oração, homens que vigiam pelo menos uma hora de tempo a orar, uma hora de tempo a interceder, uma hora de tempo a orar. Não é simplesmente 5 minutos, mas devemos orar, querido, devemos interceder, porque o tempo na qual nós estamos não é mais de tempo de brincar, não é mais de tempo de relaxar, não é mais de tempo, mas sim devemos nos dedicar na oração, orar, interceder, sermos homens de oração, pessoas que oram, pessoas que amam a oração. Orar, entrar dentro do nosso quarto, levantar as nossas mãos, dobrar o nosso joelho, levantar as nossas mãos. Nós devemos ser pessoas que oram, pessoas que intercedem, pessoas que amam a oração. Se nós não orar, meus queridos, seremos esbofeteados. Se nós não orar, meus irmãos, seremos de fraco. A palavra ela nos ensina, o nosso pastor Yahshua, ele nos ensinou. Devemos orar e interceder, sermos de pessoa vigilante, oração, intercessão, orar levantando as nossas mãos, orarmos em todo o tempo, orarmos em qualquer lugar, orarmos dentro do nosso quarto, orarmos a trabalharmos, orarmos a andarmos, orarmos em todo o quatro cantos, qualquer lugar que nós vamos levantar as nossas mãos. Devemos orar a cantar, devemos orar a andar, devemos orar nosso coração, devemos orar nossa. O importante é não parar de orar, não devemos de parar, devemos orar.
O que é oração? A oração é a conexão com o Pai. O que quer dizer com isso? E quando nós começarmos a orar, nós estaremos conectados com o Pai. Quem é o Pai? O Pai é a luz, ele jaz numa luz inacessível. Estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que a tentação, ela é vencida quando nós orarmos. Se o Pedro naquele momento, se o Cafos naquele tempo orasse, vigiasse, intercedesse, não poderia cortar a orelha de Judas. Por que cortou a orelha de Judas? Porque ele não manifestou a sua vida na oração. Então a manifestação da nossa vida na oração, ela nos leva à pureza. Quando a gente ora, quando a gente intercede, nós conseguimos vencer grandes batalhas. Só grandes batalhas, elas são vencidas quando nós nos entregamos a orar, quando nós nos dedicamos na oração. A oração, ela é que purifica o nosso ser. Quando nós temos homens de oração, então nós purificaremos o nosso ser. Então a palavra, ela nos diz, devemos orar, sermos a pessoa que intercede, sermos a pessoa que ora, meus irmãos. Orar, apenas pessoas querem bons resultados na vida, mas não oram. Bons resultados, elas não aparecem do nada. Bons resultados, elas não vêm simplesmente do nada. Então, meu irmão, se você não orar, o teu emprego vai ser caos na tua vida. Se você não orar, não se dedicar na oração, na tua casa vai continuar enferma. Se não se dedicar na oração, os teus irmãos, teus amigos, teus vizinhos vão continuar a trazer problemas graves na tua vida. Então tem que ser um homem de oração. Se você está a ver pessoas que têm sucesso hoje em dia, pessoas que estão bem sucedidas na vida, é porque foram homens de oração. A palavra do Criador, ela ensina que desde o Antigo Testamento as pessoas dedicaram-se a sua vida na oração, dedicaram a sua vida na intercessão, dedicaram a sua vida na vigilância. Você precisa mudar, você precisa orar. Não existe nenhuma palavra que alguém pode proferir que possa mudar a sua vida. Quem pode mudar a sua vida é Yahweh, porque a palavra é essa. Yahusha é a salvação de Yahweh. Yahusha é Yahweh salvando por meio do Yahweh. Então é Yahweh salvando por meio do seu filho. Então isso quer dizer que Yahweh, ele é que nos salva. Então se nós queremos a salvação, devemos nos dobrarmos e rendermos, levantarmos as nossas mãos diante de Abacadosh Yahweh, para que nós possamos sermos purificados a nossa vida. Então a purificação, ela provém quando nós nos conectamos com a vida. E quem é a vida é o próprio Yahweh. Então a oração, ela nos leva a nos conectar com Yahweh. Então quando nós estamos conectados com Yahweh, então todas as coisas, toda a treva, ela sai na nossa mentalidade. Se nós ainda continuamos a sermos carnais, se nós ainda somos irmãos que odeiam outro irmão, se nós somos irmãos que ainda não amam outro irmão, é porque não somos homens de oração. Se a gente cai nas tentações, se a gente cai no lascívia, se a gente cai na bebida, se a gente cai na prostituição, se a gente ainda cai na idolatria, é porque não somos homens que oram. Quando nós mudarmos a nossa vida, sermos pessoa que intercede, pessoa que ora, então a nossa vida, ela será moldada, modificada. Entende isso, meus queridos? Entende isso, meus amigos? É preciso orar, é preciso vigiar, é preciso interceder. A oração nos leva, nos conecta ao Pai. Então quando nós estamos conectados com o Pai, toda a treva, ela sai no nosso meio. Então isso quer dizer o que, querido? É preciso dobrar o joelho no teu quarto, levanta as tuas mãos, ora sem cansar, interceda sem cansar, busque a Yahweh, busque a Yahweh no secreto, interceda, seja homem de oração. Davi foi um homem de oração. 7 vezes por dia ele orava. É por isso que de acordo com a história, ele diz que não existe nenhum rei no Israel que foi como Davi. Sabe o segredo era qual? Porque Davi orava 7 vezes por dia. Porque Davi orava 7 vezes por dia. Era homem de oração. Quando a oração ser mais longa, então mais bênção ela traz. Então, meu querido, estamos a ser chamados para nos orar, para nos interceder, para nos vigiar em oração. Orarmos 1 hora de tempo, intercedermos sem cansar, orar de mãos levantadas. Não existe quem pode te purificar, não existe quem pode mudar a história da tua vida, a não sendo Yahweh, e somente Yahweh. Ele se conecta por meio da oração. Não adianta engolir palavra, não adianta ler muito as escrituras, se você não ser homem de oração.
oração, ainda vai continuar a ser bebê. Se você não ser homem de oração, na tua casa não há de ter paz. Se você não ser mulher de oração, o teu marido ainda vai continuar a te vingar. Se você precisa bons resultados, você tem que passar muito tempo com ele. E passar muito tempo com ele, passa-se por meio das orações. Yahshua, ele é o filho que nos ensina a como nós agradarmos ao Pai. Então Yahshua, ele foi um homem de oração, que se dedicava à intercessão, que orava sem cansar. E nós somos chamados à urgência de nós orarmos de tanto, de nós intercedermos de muito, de nós não nos cansar. É preciso sermos pessoas que oram, é preciso sermos pessoas que intercedem, que vigiam nas orações, orar e sem cansar, buscar no mais profundo a Abba. Bons resultados, elas são adquiridas por longo tempo de oração. Longo tempo de oração, são elas que trazem bons resultados na vida. Bons resultados, elas vêm por longo tempo de pray, orar sem cansar, orar até a voz a terminar. Assim como a Ana quando ela chorava para ter criança, para ter bebê, então Ana foi mulher de praia, mulher que ora, mulher que intercede. Muda a história da tua vida por meio de oração. Não existe quem vai te dar o que você deseja se você não ser homem de oração. Conectar-te com ele, conexão com o Pai, abraçar ao Pai, viver com o Pai, andar com o Pai, é por meio de oração. Vida de intercessão, vida de jejum, vida de mãos levantadas. Ore sem cansar, interceda, importune o trono de Deus, importune por meio de oração. Vigilância é oração. Se você ainda continua doente, se a doença não passa na tua vida, é porque você não está a orar, é porque você deixou, abandonou a oração, é porque você desistiu da oração. Se você ainda continua com a enfermidade de cair e não de cair a levantar, de andar a levantar a cair, é porque você abandonou, desistiu a oração. Ore toda hora, ore de mãos levantadas, ore sem cansar. Não há outra alternativa, não há jeito, não há outra forma, meu irmão, não há outra forma, meus amigos. Importune o trono de Deus por meio das orações. Somente longo tempo de oração é que traz bons resultados. Por muito tempo de oração é que traz sucesso na sua vida. Se você precisa ter sucesso, é preciso ser homem de oração. Se você precisa sair do lascívia, sair da bebida, sair do adultério, sair da prostituição, sair da fornicação, é preciso ser homem de oração. Não existe quem vai mudar a sua vida que não seja o próprio Kadosh Yahweh. Se o Kadosh Yahweh, se você começar a orar, você vai estar conectado com a luz. E se a luz se conecta em você, toda treva vai sair em ti. Toda treva vai sair em ti quando você se conectar com a luz. E quem é a luz é eu. E quem é a luz é eu. Fonte da salvação está sobre ele. Então somente quando estarmos com ele, aí nós podemos alcançar a plena salvação completa. É por isso que a palavra nos ensina que devemos orar, devemos interceder, devemos vigiar, devemos buscar, devemos orar sem cansar. Não há outra forma, não existe outra alternativa. Ore, interceda. Todos os apóstolos foram homens de oração. Davi foi homem de oração. Daniel foi homem de oração. Daniel orava 3 vezes por dia. Orar sem cansar. Intercedia, importunando o trono de Deus. Orando, buscando a Deus. Somente a face de Deus, ela se revela para aquele que ora. Somente a presença do Abba Kadosh Yahweh, ela se revela para aquele que busca no secreto, para aquele que intercede mais. Se você quer um ministério longo, quer bênçãos longas, precisa passar muito tempo nas orações, porque quem passa mais tempo com oração é aquele que é abraçado com o Pai. Então a palavra é essa, querido, a palavra é essa, meu irmão. Interceda, ora sem cansar, importune o trono de Deus, porque as escrituras ela diz aqui no livro de Lucas, do seu capítulo 22, né? O Lucas 22 diz assim, 22:44, diz assim: e apareceu-lhe um malache que lhe consolava, e posto em agônia orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de água que corria até ao chão, grande gota de sangue que corria até ao chão. Perceba isso, meu irmão. O próprio Mashiach, o próprio Filho do Eterno, o Filho de Deus, ele orava até o teu suor se transformar em gota de sangue. Você está a entender isso? Você está a perceber isso?
mais ao profundo dessas coisas. Ele intercedia, orar. Quem é você que não ora? Se o próprio Filho do Criador orava, até o suor que se transformava em gota de sangue. Que forma de orar é esse? Os apóstolos, quando mais vamos nos estudos mais aprofundados, disseram que eles oravam até todas as costelas começaram a doer. Foi aonde que eles foram enchidos com ruacha. Isso está a dizer, querido, que essa brincadeira de não orar vai te enfraquecer. Essa brincadeira de não interceder, essa brincadeira de não orar, de não buscar a Pai, de não estar conectado com o Pai, vai te fazer cair, vai te fazer andar de lá. Diabo vai te chutar, diabo vai brincar contigo, porque você não está a orar, você não está a interceder. É preciso orar, querido, é preciso orar, minha irmã, é preciso buscar a eu. É oração, é vigilância. Ore mais profundo possível for. Não canse, em todo momento levante as mãos, ore, interceda, porque essa é a palavra do próprio Altíssimo, a palavra do Criador. Continuando no mesmo Lucas, diz assim: diz, porque se ao madeiro verde faz isso, que se fará ao seco? Porque há sofrimentos grandes que estão para vir. E se você não ser homem de oração, não vais poder suportar. Há problemas graves na sua vida. Então essas coisas só passam quando você orar. Isso só passa quando você interceder. Isso só passa quando você se dedica na oração. Orar, se dedicar na oração. Todos os problemas vão de passar. Quando você começar a orar, teu marido há de voltar para ti. Quando você ser mulher de oração, a tua esposa vai se dedicar de uma boa forma. Quando você ser homem de oração, problemas de doença que estão te incomodar vão passar quando você ser homem de oração. Quando ser mulher de oração, transforma o teu corpo, transforma a tua casa em casa de oração, transforma o teu corpo em templo de oração. Importune orando, ore chorando, ore cantando, ore andando, ore trabalhando, ore em todo lugar, ore dentro do quarto, ore no monte, ore no banheiro, interceda, ore. Mas é importante não cansar de orar. Queridos irmãos, a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da libertação. A oração é a chave de transformação. A oração é a chave de poder tirar todo o abismo na sua vida. A oração é a única ferramenta que vai te libertar por total. Não o homem, mas Deus vai te libertar. A oração é a conexão divina com o próprio Abacadosh. Ore, interceda.